Meus irmãos em Cristo, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Um grande teólogo e comentarista bíblico, John Piper, ou John Piper, como queiram preferir, certa feita ele disse em um sermão: tire de mim as minhas pernas, mas não tire de mim a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem as minhas pernas, mas não chegarei ao céu sem a minha Bíblia. Se isto é verdade, levante-a e dê um glória pelo livro de Deus. Eu quero lhes convidar, irmãos, para um texto da palavra do Senhor na temática proposta para esta festa, que traz à luz o tema central, carta universal, ou epístola universal do apóstolo Tiago, capítulo de número 4, e nos versículos de número 8 a seguir. Carta de Tiago, capítulo de número 4, os versículos de número 8 a seguir. Glória a Deus. Prometo não ser extensivo nesta noite, pois certamente muitos dos irmãos têm os seus afazeres e nós queremos trazer o que a palavra do Senhor nos reservou por porção nesta noite, neste lugar. Escrito está, segundo a minha tradução: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém, queridos? Por bondade, podeis retornar os vossos assentos. Muito obrigado. Que Deus aplique a credibilidade da sua palavra em nossos corações. Queridos e amados em Cristo, eu quero aproveitar este momento sagrado e externar ao eterno Deus a minha gratidão pela honraria que o Senhor nos concede na noite de hoje para fazermos uso da sua infalível, inerrante, indeléu palavra. Palavra esta que o apóstolo Paulo está melhor. Isso é seu filho na fé de Timóteo, fiel e digna de toda aceitação. É o Deus Todo-Poderoso, que seja dada toda a glória e honra e louvor e força e domínios e reinos e governos antes de todas as eras, e agora, e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Agora ficou maravilhoso. Glória a Deus, né? Quero louvar a Deus, irmãos, pela vida do pastor Adilson Júnior, nosso professor na nossa Faculdade de Teologia de Alagoas, conhecida como FATEAL. Louvar a Deus pela nossa diretora, a professora Cláudia de Oliveira Tenório. Esse casal o Senhor tem colocado na nossa vida e tem abençoado a nossa vida e o nosso ministério. Deus abençoe, pastor Adilson. Muito obrigado pela confiabilidade de púlpito, e eu reconheço, irmãos, pregar na frente do pastor Adilson é só para quem não tem juízo como eu, não é? Porque pastor Adilson, glória a Deus, para a glória do nome do Senhor, é um exímio pregador, um homem cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Mas eu vou tentar arranhar um pouco aqui. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida também de Samuel, família, minha esposa, não é? Minha Branca de Neve, está ali. Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos e amados em Cristo, a carta do apóstolo Tiago
é uma das grandes, magníficas cartas que nós temos dentro dos compêndios da história da igreja. A literatura que ora acabamos de fazer menção trata-se de uma das maiores narrativas, assim como toda a composição desta carta, que vai trazer o seu tema central como um padrão de conduta e regra, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os 5 capítulos aqui, eles são divididos em 2 episódios. No primeiro episódio, aqui o apóstolo faz menção da consolação que a igreja precisa ter e repousar na pessoa de Cristo em meio à perseguição. O segundo ponto que Tiago vai tratar aqui é esta mesma igreja, como ela deve reagir diante das perseguições, diante dos adventos, diante das circunstâncias adversas que ocorrera e que acontecera. Isso faz parte do exercício enquanto esta igreja estiver no solo da terra. O comentarista Warren Wiersbe, ele diz que esta carta foi uma das primeiras cartas escritas na história da igreja. Comentarista e teólogo Luiz Saião, ele chega a dizer que essa carta foi escrita entre os anos 45 a 50 depois de Cristo. Já o comentarista Matthew Henry, ele afirma que, por sua vez, essa carta foi escrita entre os anos 48 a 55 depois de Cristo. O fato predominante é que esta carta ela foi uma das primeiras cartas, e alguém se arrisca em dizer, como o comentarista Samuel Pérez Milos, que essa carta talvez seja a primeira epístola escrita no Novo Testamento, o primeiro tratado, o primeiro documento escrito para a igreja. E se faz necessária essa observação quando Tiago ele escreve no capítulo de número 1 e no versículo de número 1, dirigindo essa carta aos irmãos que estavam dispersos. A expressão dispersos aqui é uma expressão oriunda do grego que traz a ideia de dispersão. Ora, a igreja estava vivendo momentos de perseguição. Este cenário em que se abre o apóstolo aqui, ele vai fazer um tratado exatamente que entre os anos 45 a 60, nós temos os primeiros anúncios da perseguição da igreja, por causa do evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Exatamente o historiador, por sua vez, Justo Gonzalez, na sua obra denominada A História do Cristianismo, ele se arrisca em dizer que esse advento, quando Tiago escreve aqui, era o advento em que se levantam as perseguições pelos próprios judeus que negavam e não aceitavam a pessoa de Cristo como Senhor, aquele que morrera na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Sendo assim, nós podemos perceber que Tiago aqui está por dentro de um momento talvez caótico, dispersa da igreja que estava abandonando as suas cidades para morar em regiões da metropolitana, aonde estavam habitando ou residenciando em tendas, trabalhando na agricultura. Outros procuraram os montes ou a mesmo os desertos da Etiópia. É essa igreja que nós podemos chamar de peregrinos aqui. Podemos fazer um anexo aqui para esse momento de perseguição,
Quando o próprio apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, ele também escreve para a igreja perseguida, a igreja dispersa, e ele vai chamar essa igreja de peregrina, forasteira e estrangeira. Os peregrinos eram aqueles que não tinham terra, que não tinham propriedade. Peregrinos, na linguagem bíblica, era aquele que não tinha pátria no meio da perseguição. Eles perdiam, por sua vez, até o direito de sua cidadania. Democracia era algo muito distante nesses dias. A igreja vinha sofrendo com as amarras da perseguição e muitos dos cristãos estavam desistindo da sua caminhada e da sua salvação. Mas o que nos chama a atenção aqui é que este Tiago, ao escrever no versículo de número 1, ele traz algo como um título informativo para essa igreja, algo de reconhecimento, algo de soberania divina, algo que vem marcar o seu ministério, e certamente a igreja que tomará conhecimento esta carta ou esta epístola, quando mesmo Tiago, este Tiago aqui que é irmão de Jesus, e conforme Aramis de Campos de Barro chama ele exatamente de Tiago o Justo. É nesse episódio que o próprio meio-irmão de Jesus, que veio do mesmo ventre de Maria, mesmo ventre de Jesus, ora, do ventre de Maria, ele vai usar a seguinte expressão para a igreja que está perseguida. Ele diz: Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tiago, ele poderia trazer a informação: Tiago, servo de Deus e irmão de Jesus Cristo. Mas Tiago, ele vai fazer menção: Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, aquele Tiago que não acreditou no ministério do Cristo, na pessoa de Cristo, na encarnação de Cristo, aquele Tiago que não acreditava nas pregações de Cristo e não via ele como Messias, era o mesmo Tiago aqui, que ele vai descrever, reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e que ele era o seu servo. Aqui está o primeiro ponto para a igreja perseguida. Era Tiago dizendo para a igreja que enquanto Jesus Cristo fosse o Senhor, e enquanto essa igreja fosse serva e estivesse servindo a Jesus, ela não perderia nada. Ela poderia ser perseguida, dispersa, saindo da sua terra, da sua propriedade, abandonando as suas casas, abandonando o governo, está vivendo entre montes e vales, e debaixo de tendas, dentro dos desertos, ali naqueles lugares mais remotos. Mas o próprio Tiago, ele vai dar a certeza: quem é servo de Jesus Cristo, ele não é abandonado. Quem é servo de Jesus Cristo, ele pode não ser reconhecido pelo governo, ele não pode ser reconhecido pela presidência, ele não pode ser reconhecido pela política, ele não pode ser reconhecido pelos magistrados e os príncipes deste mundo. Mas quem é servo de Jesus Cristo, ele tem o reino, ele tem uma propriedade no céu, ele tem uma casa garantida no céu. Eu tenho aqui uma boa mensagem para a tua vida nesta noite. Nós estamos como peregrinos desse mundo, somos odiados por esse mundo, somos perseguidos por esse mundo, e se isso não acontecesse, não seríamos a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Mas eu tenho uma boa mensagem para a tua vida: os tempos de vida nesta terra está chegando ao fim, porque qualquer hora dessa a trombeta soará e nós voltaremos para a nossa verdadeira casa, está no céu. Dá para você olhar para esse crente que está do teu lado e dizer: aguenta mais um pouquinho, segura mais um pouquinho, porque Jesus está vindo, o teu Senhor está chegando. Você não trabalha para homem, a obra é de Deus, então trabalhe, porque o reino de Deus está te assistindo. Aleluia.
para essa igreja perseguida. Tiago, ele dá continuidade ao falar, ao mencionar, dizendo aos irmãos: meus irmãos, versículo 2: tende grande gozo quando passardes em várias tentações. Quando vocês foram tentados, quando foram perseguidos, quando forem machucados, quando forem afligidos, resiste, tenham alegria, tenham gozo. Por quê? Porque você não está sofrendo por causa comum, você está sofrendo por uma causa celestial, por uma causa do Evangelho. Aí o apóstolo, ele diz: porque essa prova, versículo 3, sabendo que é a vossa prova, fé, e produz ela a paciência, e tenha porém paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Era Tiago dizendo para a igreja perseguida aqui, que ela deveria estar convicta, enquanto ela estivesse nesse momento de peregrinação, ela seria perseguida, mas a convicção dela é que ela passaria por várias tentações, por várias provações. O interessante aqui, pastor Adilson Júnior, é que a palavra várias no grego é chamada de poikílios. Poikílios no grego é a matriz de várias cores. Era o apóstolo dizendo o seguinte: vocês passarão por várias perseguições, por várias tentações, por várias provações. E essas várias aqui, é como se Tiago estivesse dizendo, desde as cores mais claras de uma matriz, as cores mais escuras, vocês passarão por todas elas, mas isto se alegre, mas nisto te anima, mas nisto se regozija. Por causa disto, é por causa do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tiago aqui, ele traz o consolo para essa igreja. Tiago aqui traz o ânimo para essa igreja. Tiago aqui, ele diz que na necessidade dessa igreja está feliz. Versículo de número 12: bem-aventurado o varão que sofre, aleluia, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ora, o Senhor manteve a promessa da sua vinda para uma igreja que é perseguida, para uma igreja que é maltratada. Aqui eu abro um parênteses, senhoras e senhores, estamos vivenciando tempos tenebrosos, tempos obscuros, tempos horríveis, tempos em que nós podemos perceber a relativização da verdade. As coisas estão relativas demais. O certo é errado, e o errado agora é o certo. O ladrão agora é livre, e quem é livre é condenado. Nós estamos vivenciando tempos ordianos, tempos sobrosos, em que as vãs filosofias, as ideologias estão aí de pautas pregando e ensinando contra os princípios rudimentares da palavra do nosso Deus. Mas mediante a todas estas coisas, Tiago diz: vocês são bem-aventurados. Vocês não são um povo comum, vocês não é um povo natural, vocês são bem felizes, porque vocês vão receber a coroa da vida. Pode perseguir, pode levantar leis, pode fazer projetos contra a igreja, mas tem uma plena certeza, irmãos, que nem o Coliseu Romano, nem os leões de Nero, nem a Inquisição Católica, ninguém conseguiu parar essa verdadeira igreja, porque ela não está edificada na areia da praia, ela está edificada na rocha chamada Jesus Cristo, o nosso Senhor. São 2000 anos de história, e a igreja está aqui no dia 16, aleluia, de julho do ano 2023, quase 2000 anos de história. Ninguém vai parar essa igreja, irmãos. Jesus Cristo disse:
nem as portas do inferno prevalecerá contra ela. Aleluia. Tiago, ele dá essa injeção de ânimo, irmãos, como um bom pastor faz. Um pastor, ele elogia, ele conforta o coração da igreja. E quando ele conforta o coração da igreja e quando ele elogia, chegou o momento de bater na moral da igreja, para a igreja saber quem de fato ela é. E é aqui que exatamente Tiago vai fazer. No capítulo de número 4, quando nós lemos isso aqui, segundo o comentarista Brian Champion, ele vai dizer que esse capítulo parece que dá para descrever o perfil de Tiago como um homem rígido, um homem santo, um homem extremamente santo, um homem que não tolerava o pecado, um homem que por sua vez fazia questão que a igreja deveria se portar como filhos de Deus diante de um mundo corrompido pelo pecado. Senhoras e senhores, os desafios são grandes. O próprio Augusto Gonzalez e o historiador Alain Franqui, ele vai descrever que os adolescentes e os jovens no período de perseguição, eles por sua vez se agarravam, aleluia, nas madeiras da crucificação e dizia: me mate logo, porque eu quero encontrar com o meu Senhor, o Deus desta igreja. Isso aqui, irmãos, é interessante. O que faz um adolescente, pastor Adilson, o que faz um jovem permanecer dentro da igreja quando as coisas do mundo estão oferecendo e são fáceis? O que faz este jovem no culto de domingo permanecer aqui no dia de domingo, adorar o Senhor, não é simplesmente pelo lindo fardamento que estão vestidos, não é simplesmente pela dinâmica do culto, não é simplesmente para marcar presença, é porque o jovem, quando é cheio do Espírito Santo, o adolescente, quando é tomado pela presença de Deus, ele não abre mão da cruz e não abre mão do Senhor Jesus Cristo. Pode vir o que vier, mas ele vai se agarrar aos pés da cruz e vai dizer: eu não vou desistir do céu. Tiago, aqui no capítulo de número 4, ele vai fazer um contraste com o capítulo de número 1, quando ele vai falar sobre a perseguição. É bem verdade que essa perseguição não é uma perseguição militar, mas no capítulo de número 4, ele vai fazer menção de novas guerras que essa igreja enfrentaria. Essa igreja enfrentaria guerras, por sua vez, espirituais, guerras emocionais, guerras sociais. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo de número 2, dos versículos 1 a 9, Tiago vai falar aqui das lutas de classes. Quando nós olhamos para exatamente Lucas no capítulo de número 1, versículos 19 a 20, ele vai falar das lutas da igreja. Quando nós olhamos para exatamente o capítulo de número 4 aqui, o próprio Tiago vai falar a respeito da guerra que o mundo tem contra Deus. E no capítulo de número 5, dos versículos 1 ao 6, Tiago vai mencionar aqui as guerras trabalhistas. Por sua vez, é nesse momento aqui que Tiago ele vai fazer menção da guerra em que os homens têm contra Deus. Que tipo de guerra é essa? É a guerra, por sua vez, da santidade, da moral, da ética, dos valores, do princípio. Tiago orienta para que essa igreja seja firme, seja constante e não esteja vindradas as coisas vis da carnalidade, da banalidade humana. Versículo de número 2 do capítulo 4, ele diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis as guerras e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedes maus, para guardaste o vosso deleito. Aí versículo de número 4, ele vai mencionar os adúlteros, as adúlteras. Não sabem vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Todas as vezes que o mundo se levanta contra os ensinos, a pregação e o evangelho, o mundo não se levanta contra uma ideologia da igreja, ele se levanta contra os princípios de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Isso é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Homens que se fazem inimigos de Deus, homens que se postulam diante como inimigos de Deus, homens que não têm prazer na lei do Senhor, na pregação genuína da palavra de Deus. São homens cobiçosos, torpe ganância, homens avarentos, homens amantes de si mesmo, homens soberbos, homens arrogantes, homens prepotentes, homens que chegam a negar a existência de Deus, como Ovel e como outros tantos filósofos, como Karl Marx, como Engel e outros que negavam a existência de Deus. É uma geração que se levanta contra Deus e se levanta tudo contra aquilo que Deus prega e ensina por meio desta igreja. Aí o próprio Tiago orienta esta igreja dizendo o seguinte, que eles não deveriam ser como adúlteros, não deveriam ser como adúlteras que por sua vez estão dentro da igreja e fora da igreja, estão com um pé na igreja e um pé fora da igreja, cochicheando em dois pensamentos, não sabe o que é, não sabe o que tem, não sabe a posição que está. É uma geração morna, é uma geração que não tem vida no altar, é uma geração que tem aparência de religioso, que tem jeito de religioso, que tem cara de religiosa, mas o coração está diante de Deus, está distante de Deus. Aí o versículo de número 8, ele chega a dizer, portanto chegai-vos a Deus. O capítulo de número 4 é o capítulo que vai trazer essa igreja, que muitos deles perseguidos desistiram da caminhada, e agora a mensagem de resgate não é aquela mensagem de massagear o ego, não é aquele tipo de mensagem. A gente vai na casa do desviado e diz para ele, volte para Jesus, porque tu é um bichinho de Jesus. Tiago não vai tratar exatamente isso. Tiago ele vai dizer o seguinte, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos. Voz de duplo ânimo. A expressão duplo ânimo aqui é uma pessoa que está em um lugar e deseja ir para outro lugar. Duplo ânimo aqui é uma pessoa dentro da igreja, e uma pessoa dentro da igreja vive como religioso, e lá fora vive como mundano. E ele diz, purificai o coração. Aleluia. Sente as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tiago está dizendo, não é tempo de brincar, não é tempo de sorrir, é tempo de colocar os joelhos no chão, é tempo de sentir a nossa miséria, a necessidade de Deus. Os tempos são trabalhosos, é tempo de buscar, é tempo de descer, é tempo de dar lugar, é tempo de viver santidade. Eu venho com uma missão hoje aqui nesta noite. Não é para entregar a chave de apartamento. Eu venho aqui nesta noite com a missão de pregar a palavra. E a palavra de Deus é: arrependa-te, converta-te, converta-te, porque Jesus está voltando. Converta-te, senão vais para o inferno. Céu é coisa séria, irmãos. Ou é de Deus, ou é do lado do diabo, ou é de cima, ou é de baixo, ou é do céu, ou é do inferno. Aleluia.
Lamente as vossas misérias. Lamentai, chorai. É o nosso tempo que nós estamos vivenciando hoje. Aleluia. É o tempo de se quebrantarmos, irmãos. É o tempo de recorrer, de correr aos pés da cruz de Cristo. Aleluia. Esse tempo não é o tempo que devemos colocar sempre lá no Instagram. Eu estou no shopping center, tem gente que tira foto de tudo. Mas exatamente na consagração está precisando dos teus joelhos para serem dobrados. No círculo de oração, aleluia, no culto de doutrina. É uma igreja, irmãos, que ela está deste mundo, mas ela não erra deste mundo. Ela está, mas não erra. Versículo de número 4, ele vai dizer: por sua vez, aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia, mas aquele que se constitui inimigo do mundo é amigo de Deus. A expressão amigo aqui, irmãos, ela tem duas conotações: amigo do mundo, amigo de Deus, amizade. Ou você se consiste na amizade do mundo ou na amizade de Deus. Isso aqui fala de intimidade. Por isso que o próprio Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. E quando chegar a Ele, o que vai acontecer? O que quando você chegar diante dele, você vai sentir a sua miséria. Você vai sentir o seu pranto. Você vai chorar. Porque nenhum pecador chega diante de Deus e se sente santo. Todas as vezes que nós chegamos a Deus, mais pecadores nos sentiremos. E mais necessitados de Deus nos tornaremos. Porque a grandeza dele é tão grande, a santidade dele é tão grande, que até os serafins, em Isaías capítulo de número 6, a palavra serafins é serave no hebraico bíblico. E no hebraico bíblico a etimologia da palavra vai descrever: aqueles que ardem em fogo estão constantemente na presença de Deus e ardem em fogo em santidade pela presença de Deus. Mas mesmo assim, eles por sua vez reconheceram que o mais santo do que eles era aquele que estava sentado no alto e submitendo. E eles começaram a descrever, os umbrais das portas começaram a se mover, e eles proclamavam dizendo: Kadosh, 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 Adonai de Sabaoth, Revolu em Kabor, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Ninguém que se aproxima de Deus se sente um super crente evangélico. Quem se aproxima de Deus, ele se humilha. Porque o grande aqui é Deus, irmãos. A estrela que brilha de Deus. O nome maior aqui é de Deus. Você veio por causa do nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, no nome de Jesus que cantamos, no nome de Jesus que pregamos, no nome de Jesus que servimos e vivemos e nos movemos. É o nome dele, porque todas as coisas são dadas a ele, é para ele, é com ele, é dele todas as coisas. A humilhação da igreja se consiste na humilhação do Filho de Deus. Perceba aqui no versículo 10, Tiago ele diz: humilhai-vos perante o Senhor. Exatamente Jesus Cristo, em Mateus no capítulo de número 23, versículo de número 12, ele diz: aquele que se humilha, Deus o exaltará. Não está escrito: os humilhados serão exaltados. Mas está escrito: aqueles que se humilham. Se humilhar aqui é reconhecer a dependência que a criatura tem do Criador, que o filho tem do seu pai, que o servo depende do seu Senhor.
Humilhar-se aqui é quebrantar-se. É reconhecer que sem Ele não dá para viver. Humilhar aqui é reconhecer quem de fato somos diante dEle, diante da sua santidade. A humilhação da igreja se consiste na humilhação do Filho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7, ele disse: que haja também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tornando servo semelhante aos seres humanos, e se tornando homem, foi até a morte, e morte de cruz. Aí ele diz, depois que ele se humilhou, depois que ele encarnou, depois que ele desceu, aí ele diz, mas Deus o exaltou soberanamente a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, que Jesus Cristo, que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. O Evangelho de Cristo se consiste na humilhação de si mesmo. Ele se humilhou, irmãos. Me amarro muito das palavras de John Stott, quando ele diz que quão humilhante foi para um Deus se tornar homem. Se nós olharmos para a sociologia, irmãos, todo escravo, um dia ele quer ser livre. Todo livre, um dia ele quer ser senhor. Todo senhor deseja ser rei. Todo rei, no seu coração, pretende ser Deus. Mas ele, sendo Deus, se fez servo. Evangelho não é para os soberbos e arrogantes. Evangelho é para aqueles que se humilham, que reconhece o senhorio de Cristo. Evangelho não é para gente popstar, porque esse lugar aqui não é passarela. Este lugar aqui é lugar de buscar a Deus, de se quebrantar diante de Deus, de buscar a santidade de Deus. Aqui não tem planeta e nem constelações. Aqui não tem grandes e maiores. Aqui todo mundo é membro do corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja. A humilhação da igreja se consiste em se humilhar, reconhecer que o Senhor é Deus, que é o Deus, que é o cabeça desta igreja. Tiago diz, humilhai-vos perante o Senhor, irmãos. Você já parou para pensar, quem pode chegar diante de Deus com soberba no coração? Deus, o Senhor, vai ter que fazer. Porque se o Senhor não fizer, não é Deus. Ô besta, Ele é Deus independentemente da tua filosofia. Ele é o que é antes mesmo de você existir. Ele mesmo se autoafirmou, ainda antes que houvesse dia eu era. Aleluia! A humilhação se consiste nisso. O padrão que Tiago traz aqui para humilhar-se perante o Senhor é a pessoa de Cristo, que humilhando-se a si mesmo, se sujeitou para fazer a vontade do Pai. Sujeitar aqui é estar embaixo de uma autoridade. Reconhece-nos e precisamos reconhecer que Jesus é a autoridade que nós precisamos nos sujeitar. Mas depois dessa humilhação da igreja, depois que ela reconhecer que é miserável, depois que ela reconhecer que precisa quebrantar-se, depois que ela reconhecer que precisa chorar, se converter dos seus maus caminhos, quando ela se lançar nos pés da cruz, quando ela chorar pelo seu
próprio opróbrio, quando ela dizer: Deus, eu preciso de ti para viver, e não há por sua vez motivos para viver neste mundo sem a tua presença, aí Tiago diz: é humilhado perante ele que ele vos exaltará. Aleluia. Mas a humilhação leva à exaltação. Essa exaltação aqui, irmãos, que Tiago utiliza, segundo o comentarista Samuel Pérez Milos, essa exaltação não é uma exaltação social, é uma exaltação espiritual. É a posição elevada que nós, por Cristo, estamos quando reconhecemos o seu senhorio dele. Efésios, no capítulo de número 1, o próprio apóstolo Paulo, ele vai descrever que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. A posição da igreja diante do mundo, diante deste mundo, é ser espiritual. Os seus lugares é celestiais. O lugar que a igreja não se encaixa é o lugar neste mundo. Irmãos, se nós olharmos os noticiários, se nós olharmos as redes sociais, cá para nós, dá nojo de ver, dá nojo de assistir, dá nojo de ler, causa aquele repulso, causa aquela revolta. É porque nós não somos daqui, é porque nós estamos aqui para morar eternamente aqui. Estamos aqui como peregrino, olhamos para esse mundo e nos enojamos dele. Por quê? Porque Cristo estando em nós repulsaremos o pecado. Aleluia. Tiago convida essa igreja para que, a fim, ela o sujeitasse, seja exaltada por ele. Porque assim como Cristo se humilhou, e por ele, por Deus foi exaltado, assim quando nós nos humilhamos, por ele também seremos exaltados. Por isso que avivamento, intimidade com Deus, requer em primeiro lugar a sua posição diante de Deus. Qual é a posição diante de Deus? E aqui eu tenho que corroborar com Douglas Moo. A posição que eu preciso chegar, ou a posição mais elevada que nós chegaremos, é nos pés da cruz de Cristo. Aleluia. É o lugar mais alto que nós precisamos chegar. É o lugar do nosso alvo. É nos pés, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, porque Ele é a figura central que nós precisamos ter. Perceba que Paulo aos Filipenses ele diz que haja também em vós esse sentimento que há também em Cristo Jesus, porque Ele sendo grande se fez pequeno. Ele sendo tão grande, ele desceu. Sendo tão grande, ele coube dentro do ventre de Maria. Sendo tão grande, ele coube em uma cruz. Sendo tão grande, coube em uma sepultura. Mas por ele ser grande, ele ressuscitou ao terceiro dia, dando garantia a essa igreja, dizendo o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, venci a morte, venci o inferno, venci o pecado. Eu simplesmente cancelei a escrita de dívida que era vos prejudicial em todas as vossas ordenanças. Eu triunfei na cruz, eu venci na cruz. Agora é para viver novidade de vida. Portanto, agora Ele desceu para que nós pudéssemos chegar a Ele. Chegar a Ele, buscar a Ele, e Ele se chegará a vós. A intimidade se consiste em reconhecer a humilhação. Essa intimidade, irmãos, é saber
onde nós estamos e qual é a nossa posição. Quem tem intimidade conhece a natureza, o caráter de alguém. Quem tem tanta intimidade acaba até pegando os costumes da outra pessoa. Ele parece. Quantos pais que têm os seus filhos adotivos e pegam filhos ainda que bebê, criança, quando ele cresce, a gente diz, esse menino parece muito contigo. Aí ele diz, é o meu filho de adoção. Não é de sangue, mas parece. Porque a intimidade faz parecer com a outra pessoa. Jesus Cristo, certa feita, pregando, ensinando os seus apóstolos, João no capítulo de número 14, surgiu uma pergunta teológica: Senhor, mostra-nos o Pai, e nos bastaremos. Aí Jesus Cristo disse: há tanto tempo eu estive convosco, e não me conheceis. Quem veio a mim, vem o Pai. Quem tem intimidade parece. Quem tem intimidade identifica-se. Quem tem intimidade assemelha-se. Quem tem intimidade tem o jeito de Jesus, tem a fala de Jesus, vive como Jesus, tem um amor de Jesus. Você tem tanta intimidade com Ele que quando alguém olha para você e diz: rapaz, você tem algo diferente. Quando você chega no ambiente, chega aquela paz, parece que Jesus chega, é porque você tem tanta intimidade com Ele que parece com Ele. É por isso que a palavra cristão significa pequenos cristos, é andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fez, viver o que Jesus viveu. É intimidade, é transmitir para uma sociedade corrupta que Jesus Cristo é meu amigo e que eu vou fazer a vontade do Senhor. Fique de pé comigo, por gentileza. Aleluia. Porque a amizade com o mundo se constitui na inimizade com Deus. Mas aquele que é amigo de Deus será odiado por todo mundo. Aleluia. E o Senhor tem uma palavra de Deus para a sua vida. Esse é o tempo, irmãos, que nós precisamos ter para nos quebrantarmos diante dEle, para reconhecermos a nossa miséria. É tempo de lamentação, é tempo de quebrantamento, é tempo de choro, é tempo de gemido, é tempo de face no pó. Não é tempo de competitividade, não é para existir guerras entre nós não temos tempos para isso. É tempo de buscar em Deus um grande avivamento, um grande poder. Aquele avivamento que varreu toda a Inglaterra com John Wesley. Aquele avivamento que veio na Escócia através de John Knox. Aquele avivamento que trouxe em toda a Europa através de Charles Spurgeon, de John Calvino, aleluia, e de tantos outros homens, grandes homens de Deus que marcaram a sua época, a sua geração. É aquele avivamento, irmãos, para fazer tremer o lugar, aleluia, para tremermos diante da santidade de Deus, reconhecermos a nossa necessidade de termos a presença dEle na nossa vida, de reconhecermos Ele como Senhor. Nós não estamos aqui para vivermos como queremos, para fazermos o que queremos, para fazer a vontade da carne. Fomos chamados para fazer diferente, fomos chamados para fazer a diferença, fomos chamados para ser diferente, fomos chamados para fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é para que nós permanecermos firmes diante dEle. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão, por gentileza. Se possível, os dois departamentos vão fazer aquele louvor de adoração. É possível fazer isso? É possível adorarmos juntos? Então vamos preparar aí. Oh, bendito Deus, oh eterno Deus, oh eterno Pai, oh aleluia. Quando a igreja voltar o norte para a palavra, irmãos,
nós sentiremos a necessidade de recebermos de Deus esse poder e essa autoridade. Já faz muito tempo que a gente não vê paralíticos andar. Já faz muito tempo que a gente não vê o cego ver. Já faz muito tempo que nós não vemos movimentos extraordinários de Deus. Faz muito tempo, irmãos, que nós não vemos batismo com o Espírito Santo na consagração, no círculo de oração, na escola bíblica dominical. Faz muito tempo. E Deus não nos chamou para sermos saudosistas. Deus nos chamou para experimentarmos o seu sobrenatural e o seu poder. O Senhor nos chamou para mudar o curso deste mundo, irmãos. Aleluia, chega de frieza, chega de uma vida anêmica, chega de uma vida opaca, chega de uma vida fria, distante de Deus. É tempo de buscar, é tempo de descer. Eu quero lá saber o que vão me chamar lá na faculdade, se vão me chamar de quadrado na escola, se vão me chamar de crentão na escola, se vão me chamar de diferente na escola. Eu não quero saber disto. Eu quero a presença de Jesus. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero ver milagres de Deus. Eu quero ver curas divinas. Eu quero ver coisas sobrenaturais acontecendo no nosso meio. Eu quero viver. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Aviva-nos e nos enche do teu Espírito Santo. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. E Ele chegará a vós. Enquanto nós estaremos adorando, a primeira pessoa para Jesus. Hoje, nesta noite, você está aqui. Não é para marcar presença e nem pelo convite de alguém, mas foi porque o Senhor te motivou e te trouxe nesta noite. Ele te ama, Ele te chama. Reconheça que você precisa dEle. Reconheça que sem Ele você não tem como viver. Ele é a verdadeira felicidade, felicidade última. Venha para cá à frente e nós vamos orar por você, aceitando Jesus como Senhor e Salvador e Deus da sua vida.